Boa noite a todos, que sejamos bem-vindos para mais esse nosso encontro, né? Para mais esse nosso encontro, que seria nas terças, né? Mas estamos hoje na quinta, que possamos estar unidos e reunidos em nome de Jesus, né? Para mais esse nosso trabalho, para esse encontro que nos faz sempre tanto bem, né? Boa noite, Elma. Boa noite a todos que estão chegando. Sejam todos bem-vindos, todos bem-vindos. É um prazer, um pouquinho atrasada, né? Porque às vezes acontecem os imprevistos de última hora. E eu tive um imprevisto agora de última hora, com meu digníssimo, mas estamos aqui. Estamos aqui para mais essa nossa jornada, né? Boa noite a todos que estão chegando. Sejam todos muito bem-vindos. Fico muito feliz de ver Neide, de ver Mário, de ver Georgina, Fátima, todos vocês, todos vocês. Quero que realmente sejamos mais do que amigos, né? Irmãos, né? Ele é uma muita paz, muita luz para todos nós, né? E que possamos comungarmos do ideal de paz, de amor, de fraternidade, de tudo que necessitamos, né? De tudo que necessitamos, para que nós possamos estar vivendo momentos de paz, de tranquilidade, de confiança, de esperança e, acima de tudo, de conhecimento, conhecimento que podemos aplicar, né? E vivenciar sempre no nosso dia a dia, na nossa vida, e que a gente se sinta feliz, mesmo diante dos problemas que possam surgir, dos transtornos, de tudo que a gente pensa que pode não nos acontecer e que acontece, né? E que acontece. Então, a gente vai orar agora, para que a gente encontre o sossego, a calma, né? A calma, como a nossa irmã Lielma fala tão bem, tão gostoso, né? Da calma. É isso, Dacila. Então, a gente precisa realmente encontrar essa calma, essa paz, essa tranquilidade. E eu rogo a Jesus, o nosso mestre amado, que ele esteja conosco em todos os momentos das nossas existências e que nessa existência possamos receber suas bênçãos, vivenciar seus ensinamentos de paz, de amor, de compreensão, tudo baseado naquilo que necessitamos para as nossas melhoras em todos os sentidos. Que a gente possa compreender as dificuldades, os transtornos, nos perdoarmos, amar ao nosso próximo e que assim sejamos cada vez mais conscientes daquilo que devemos melhorar na nossa vida, no nosso dia a dia. Bom, gente, que sejamos todos realmente bem-vindos. Vamos conversar hoje sobre um tema também que eu achei bem interessante. Vocês devem estar assim, percebendo o quanto eu estou buscando a vivência nestes ensinamentos que a gente pensa que não vai conseguir aplicar, que a gente pensa que não existe e como nós nos comportaríamos se acontecesse. Nós já falamos sobre 3 temas bem interessantes, né? E o nosso próximo tema vai ser também bem interessante. Esse nós vamos conversar sobre culpa. E a culpa, como todos esses assuntos que nós já estivemos iniciando nesse mês, né? Nós falamos já sobre a mágoa, hoje é a culpa, né? E a gente vai falamos sobre a opressão, foi o primeiro tema que nós falamos, né? E eu quero dizer que os temas
que estamos conversando sobre ele, são todos que nos trazem, podem trazer doenças, tanto do corpo, tanto doenças no corpo como na alma, e muitas vezes de graves consequências. A gente tem falado muito sobre temas desse sentido. E eu espero que vocês estejam gostando dessa maneira como nós estamos trazendo agora, nesse período. A culpa é algo que não é bom para ninguém, porque ela pode trazer remorsos, ela vai trazer arrependimento, citando alguns dos itens que a gente vai comentar. Arrependimento, e nada disso é bom. Por quê? Porque ela traz um peso muito grande, ela traz consequências no presente, no nosso momento, e pode levar consequências para o futuro e fazer com que nós não sejamos felizes, não tenhamos tranquilidade e que sejamos uma pessoa até apontada por estar desequilibrada. Por incrível que pareça, a culpa pode trazer muitas e muitas consequências, muitos e muitos transtornos. E se caso ela não for corrigida, se caso ela não for superada por quem está sentindo naquele momento a culpa, ela vai acarretar transtornos psicológicos. E isso não é nada bom para nenhum de nós, para nenhum de nós. Mas eu estive lendo algumas coisas sobre culpa em vários ângulos, para que a gente possa citar e comentar. A culpa, na verdade, ela designa a responsabilidade por um dano que a gente causou a outra pessoa, ou esse erro por uma falta, por um erro cometido mais grave, porque tudo que prejudica alguém é grave, é grave. Isso no nosso sentido normal do dia a dia, no ambiente de trabalho, e isso é aplicado na vida das pessoas. A culpa, ela pode se referir tanto a um sentimento pessoal de arrependimento, de remorso, lembra que eu falei agora há pouco que ela traz remorso, ela traz arrependimento, e isso pode causar doenças gravíssimas, né? E às vezes a gente pode trazer esses mal-estar, vamos dizer assim, mesmo até de outras épocas. Mas se for agora e a gente não tratar, a gente vai levar para uma época futura, o que não é interessante para nenhum de nós, nenhum de nós. Então a gente pode pensar assim, que pelo nosso emocional, a culpa surge porque a gente pensa, coloca na nossa mente, causada pelos valores que cada um de nós tem. Todos nós temos valores, valores a conservar, valores a evoluir e valores a descobrir da forma melhor como nós empregaríamos aquilo naquele momento que possa estar acontecendo em nossa vida e evitar consequências desagradáveis, né? Porque causar mal a alguém, prejudicar alguém, né, é uma coisa assim muito pesada, muito forte. E quando você tem a consciência de que não deveria ter vivenciado aquele momento com aquela pessoa, aí qual é a resposta? Deus está pensando, sentindo aquela culpa, me martirizando, sofrendo, porque sofrem, né, amigas e amigos queridos? Sofremos, porque se alguém faz conosco, nós também sofremos. Então, se há alguém que nós prejudicamos, ele estará, né, ele estará realmente, né, Denise, se sentindo prejudicado. E eu não vou me sentir bem por ter prejudicado alguém. E essa culpa vai me fazer talvez tanto mal quanto o mal que eu tenha causado, ou até pior do mal que eu causei, porque a gente coloca na balança o caso de cada lado, de quem fez e de quem recebeu, e da consequência sobre ambos. É lógico, se você tiver um bom senso,
você vai se sentir realmente muito doente. Doente que eu digo por quê? Pelo arrependimento e pelo remorso que a culpa trouxe para a pessoa que praticou esse erro, né? Esse erro ou essa falta que dá no mesmo, né? Com outra pessoa. E se acontece com você mesmo, me arrependi muito, vamos dizer assim, daquilo que eu fiz. Também é um outro ato, é comigo mesmo, mas eu estou sentindo a culpa, eu estou arrependida daquilo que fiz. E vamos ter que corrigir, vamos ter que corrigir. Não é nada bom para nenhuma saúde. Olha, você veja, a culpa é algo tão sério que no próprio direito, né, do âmbito jurídico, ele tem consequências, consequências gravíssimas para a pessoa que praticou, né? Por quê? Porque eu causei um dano a uma criatura, né? E aí ele diz assim no direito que não é uma emoção a culpa não é uma emoção, mas a culpa é um elemento subjetivo que significa aquele ato que é um ato, algo que prejudica, que pertence ao domínio particular de cada um. Ou seja, a maneira como eu vejo as coisas, a maneira como eu vejo é individual de cada um, daquele momento, quem eu sou, o que eu faço, né? Como eu vou me referir àquele julgamento que eu estou fazendo. Você veja um caso com a pessoa atropela uma criatura num trânsito, sem querer, foi um acidente realmente. Mas ele vai ter que, de uma forma, mesmo que seja inconsciente a sua culpa, ele vai ficar, principalmente se nesse acidente que aconteceu, a pessoa vitimou morte para aquela criatura. A gente não está aí envolvendo o porquê disso ter acontecido. A gente está envolvendo aquilo que acontece quando alguém comete uma falta, uma falha, um erro, né? E aí, lógico que isso varia de pessoa para pessoa, né? Porque eu tenho um pensamento, o outro tem outro, eu tenho uma experiência de vida, vocês têm outra experiência de vida, e aí realmente é como se fosse uma interpretação individual. Eu penso assim, você pensa assim, e de acordo com aquele conhecimento de cada um, é que nós vamos sentir a falta, como foi cometida e o que irá me acontecer. Mas também ela causa também, pode ter uma culpa diante do direito de uma negligência. E o que é essa negligência? Uma omissão, né? Uma omissão. A gente falou de possessão, mas aqui é omissão, ou seja, aquilo que você se omitiu, aquela realização de não fazer a manutenção daquilo, de eu não ter passado a medicação certa, porque eu estava querendo sair do plantão, aquele cuidado que eu não dei antes de sair é uma negligência. E muita gente sofre consequências gravíssimas por um momento de negligência. A imprudência, então, é um outro fato que causa muita culpa e consequências. Tudo isso que a gente está falando tem consequências. Consequências em vários âmbitos, consequências em vários ângulos, né? E aí vem a imperícia, que é aquela capacidade técnica. A pessoa é um técnico e não fez teve a imperícia, na imperícia por um erro médico, que a gente citou os dois casos, tanto da imprudência como no caso da área de saúde. Então, a gente precisa realmente conhecer tudo isso. Muitas vezes a gente julga, fulano foi culpado, fulano é isso, a gente bota a culpa em cima, joga ódio, joga energia negativa na pessoa e não sabe que tudo que a gente deseja ao nosso próximo também nos atinge, também nos atinge. E quando nos atinge, aí vem as consequências. Como a gente falou no início, tudo que a gente não faz direito traz consequência da mesma maneira que tem a consequência positiva ou a consequência negativa, né, que é aquela que vem baseada nos erros,
baseada, mais uma vez, repito, estou dando muito ênfase, as consequências do ato praticado com relação a alguém ou a nós mesmos, né? Com relação a alguém ou a nós mesmos. Esse cabeloso desse mundo fica arrepiado. Então, vejamos, quando a gente tem essa responsabilidade sobre os nossos atos, a gente realmente vai ter muito cuidado com o que a gente vai fazer, com a imprudência, com os atos de violência, com a maneira de como a gente está agindo com relação a nós e com relação ao nosso próximo, como a gente vai procurando entender e ajudar até aquela pessoa a superar um sentimento de culpa. Porque ninguém pode levar uma culpa para sempre e ficar com aquilo, se martirizando, sofrendo e causando danos ao seu corpo e à alma. Porque quem não tem tranquilidade, não tem mente sã, também não vai ter o corpo são, né? Mas o que leva à culpa? O que leva a essa culpa? A culpa, dependendo se for no mecanismo emocional e social, ela surge violando aquilo que a gente falou nesse sentido, os valores de cada um. Quando não me atinge a mim mesmo, eu estou atingindo o valor de alguém. Eu estou atingindo o valor de alguém. Eu estou quebrando, por exemplo, as regras morais. Eu estou causando dano a alguém. Imagine aquela pessoa que fala, que gosta de falar e comentar da vida dos outros, que escuta uma história, que repete aquilo, quando vai do fim da história, a pessoa já matou e nem foi o assassino. Né? Que a pessoa nem foi a vítima e que a pessoa nem foi nada daquilo que estava se falando. E aí vem a culpa. Nossa, eu não devia ter feito isso, eu não devia ter feito aquilo, não é verdade? Então, a gente já está sabendo, já estamos entendendo que essa culpa se origina de ações reais, se origina de omissões, de expectativas que não foram alcançadas. Tem gente, eu me sinto culpada, eu poderia ter respondido aquela questão no vestibular e não fiz, e olha aí, eu não estudei isso, deixei, preferi fazer aquilo. E aí começa a sentir, isso aí já é um sinal de alerta para que você não assuma a culpa daquilo que você não teve consciência do que está fazendo, mas que você pode fazer diferente. Porque quando a gente começa a sentir, eu não devia ter feito, e já é um alerta, porque eu fico com aquilo e de vez em quando aquilo vem na mente. Eu não devia ter feito, eu devia ter feito assim. Poxa, eu não podia ter falado com fulano assim. Nossa, puxa vida, eu não podia fazer assim, eu não podia fazer daquele jeito. E aí a gente vai começando a assumir uma culpa por violação de valores. E que valores? Né? Valores éticos, valores morais. Uma fulana, você vê, olha aquela mulher casada, conversando com ele ali, nossa, quem será aquele? Aí fica preocupado com quem a pessoa está falando. A mesma coisa com relação ao homem. O homem está ali conversando com a mulher, olha, veja, está ali, não sei o quê. E começa com essas coisas que daí pode trazer, está fazendo julgamentos e pode prejudicar a pessoa. Pode ter algo que você está muito além daquilo que você, naquele momento, pensou, mas chegou para fulano e disse, olha, o marido de fulano estava ali, o companheiro de ciclano estava ali, olha, a mulher de fulano estava ali. Aí aquilo passa para outra pessoa, né? Passa para outra pessoa, né? Está certo? Não, não está certo. Porque a gente tem que vigiar a nossa vida, não é a vida dos outros, né? E assim fica realmente complicado, complicado. Então, a culpa por violação de valores, a culpa por danos a terceiros, né? Que é aquela que a gente prejudicou e deu um prejuízo, magoou, decepcionou, né? Prejudicou alguém próximo, alguém, não importa onde nem quem. O que a gente tem que fazer é não prejudicar nem a si nem ao outro, porque há o comprometimento de quem praticou a ação e de quem recebeu. E aí, às vezes, o que acontece? A gente vai ganhar um inimigo no campo, no momento, na vida atual, e vai ganhar, muitas vezes, se ele partir primeiro do que nós, o inimigo do outro lado da vida, que não é nada bom. E aí Jesus já falou, né?
Reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Gente, vocês estão gostando do tema? Me diz aí, pelo amor de Deus. Está sendo legal? Enquanto eu molho a garganta, vocês me dizem, né? Por que eu pergunto se vocês gostaram? Porque eu tenho o maior prazer do mundo, viu, Murilo? De ter contato com vocês, com as coisas boas, com as coisas que eu sinto que faz bem para mim. Se eu creio que faz bem para mim e faz bem para todos nós, porque é muito interessante a gente buscar crescer espiritualmente, né? Crescer de forma que a gente se sinta feliz, que a gente se faça alguém feliz. Então, existem as culpas por violação de valores, a culpa por dano que eu prejudiquei alguém, né? Involuntário ou não. E a culpa porque eu me culpo, porque eu quero ser perfeccionista, eu quero ser o máximo, né? E aí eu não estou conseguindo ser o máximo, vou disputar com alguém e depois não vou conseguir. E aí o que é que vai fazer? Vou viver padrões irreais, porque a gente cria. E a gente, com essas criações erradas, a gente vai criar monstro para se assustar. A gente vai, na verdade, talvez nunca nessa encarnação, né, nesses momentos de desequilíbrio, porque uma pessoa que quer estar crescendo, está desequilibrado. O que você tem que crescer é espiritualmente, moralmente, é crescer em conhecimentos, é crescer em amor, em justiça, né, em benevolência, na indulgência, ou seja, na prática das virtudes que nos elevam, né? Olha, gente, eu pensei que não estaria hoje de novo com vocês, mas acreditei, passei pelo 2, 3 minutos da hora que eu sempre entro um pouco antes, mas deu, e eu agradeço a Deus, eu não estava me sentindo culpada, eu estava me sentindo preocupada. E a preocupação é outro caso que a gente vai estudar esse assunto, né? Então a gente tem que ter o cuidado, dosar bem a análise que a gente faz de nós mesmos, né? E dos outros, para que a gente não traga culpa por isso, culpa por aquilo. E por quê? Porque isso vai trazer. Quais são os transtornos que vai trazer para nós? A gente vai citar agora e nós, no fim, a gente repete. A gente vai trazer condições desnecessárias de ansiedade, de estresse, traumas, né? Traumas por coisa que já passou, traumas do passado. A gente depois passa a ter um sintoma de que sintoma? Uma baixa estima, né? E essa baixa estima, por um momento de ações que a gente está se banhando da culpa, o que é que acontece? Ela passa a ser irracional, porque eu não estou refletindo, eu preciso refletir sobre os meus atos, não para me condenar, mas para corrigir, para beneficiar aquele que eu prejudiquei, para me beneficiar com o perdão, com o auto-perdão. E isso é muito, muito, muito importante, porque quando eu me coloco em minha vida uma responsabilidade que foge do controle, aí não tem condições da gente encontrar a paz, a tranquilidade, a calma, né, que a gente precisa para raciocinar. O controle é muito importante, muito importante. E quem vive momentos de dificuldade sabe o que eu estou dizendo. Então, o controle é super, super, super importante para nós. Mas quando a culpa é prejudicial, quando a culpa, ela no sentido assim, a culpa é útil, na verdade, prejudicial. Quando a culpa é útil, será que existe? Será que existe? Ou ela é sempre prejudicial? Ela pode ser sempre, ela é prejudicial. Mas existe um termo que eu gostei, que eu vou citar aqui, é adaptativa. A culpa adaptativa, que é útil. Por quê? Porque eu vou dizer, me justificar daquele ato, daquela culpa que eu deveria estar sentindo, ou que eu posso estar sentindo, eu vou me adaptar a ela. Eu vou fazer
pedir desculpas, achando que a desculpa já resolve tudo, e a desculpa não resolve tudo. A desculpa é o caminho, é a abertura, mas é um bom sinal, porque pedir desculpa não é todo mundo que pede, não, hein? Tem gente que faz de propósito, provoca, e desculpa é uma coisa que não existe. Então, se não existe a desculpa daquela pessoa com relação a outra, de pedir para reparar o erro que ele cometeu, né? Que ele cometeu, e vai buscando se adaptar à situação, porque tem gente que pede a desculpa não porque está arrependido, não porque quer consertar, mas porque quer ter aquele jogo de cintura que político tem, né? Aquela coisa da hipocrisia, que hipocrisia é uma coisa que, para mim, não deveria combinar com religião nenhuma, com seita, com espiritismo, com budismo, com nada. Hipocrisia é uma coisa que não deveria existir, né? Principalmente de pessoas como nós que estamos nos corrigindo, nos melhorando, nos tratando. Então, a gente tem que jogar para fora todas essas coisas. Mas ela é prejudicial e destrutiva, a culpa. A culpa é prejudicial e destrutiva. E como é? A gente já citou agora há pouco que ela desencadeia quando a gente assume de fato a culpa e vai se tornando doente por ter abraçado a culpa, por ter abraçado. Aí vem, não perdoa a si, não perdoa a situação, cria aquela situação que você acha que não tem saída, e ela acaba sendo exagerada e de forma punitiva, dolorida, que vai levar a pessoa ao isolamento, porque você está assim, não, eu estou muito pensando naquilo, vai levar a pessoa à ansiedade, vai levar a pessoa a sintomas depressivos, e isso é totalmente destrutivo para qualquer um de nós, para qualquer um de nós, porque a gente não pode, de jeito nenhum, assumir culpa. Não, não podemos assumir culpa. Precisamos corrigir, não assumir. Precisamos entender a diferença de eu me sentir naquele momento sofrido, penalizado, culpado até naquele momento. Mas aí eu me levanto, vou buscar que eu sou uma pessoa responsável, e se eu sou responsável, eu vou consertar aquele ato, aquele momento, aquele erro, aquela falha, né, que foi cometido, o que aconteceu, o que quer que tenha acontecido. Então, eu vou realmente buscar desculpa, não como deixar para lá, mas a desculpa que vai consertar, né, que vai consertar. A culpa que não devo carregar, porque a culpa não pode ser punitiva. Ela é fundamental que a gente não seja para a nossa própria saúde. Saúde física, mental, espiritual, todo, corpo e alma. Então, a gente não pode assumir culpa de forma alguma, de forma alguma. E se alguém, e vocês conhecem alguém, se eu conhecer alguém que esteja passando por uma situação provocada de culpa, o que é que eu vou fazer? Eu vou recomendar o caminho, que o caminho é uma assistência que a pessoa precisa. A pessoa precisa. Porque a partir dos sinais que são prejudiciais à saúde, aí a gente tem que buscar ajuda na terapia, com o médico, de que forma for. Não é cirurgias e tratamentos espirituais como esse que temos com a Casa da Santíssima, os Curadores da Luz. Então, é muito importante, né? E Fora da Caixa está aí dando para a gente um banho de lições diariamente, não é? Muito interessante. Olha, uma outra coisa, né, que eu vi que eu achei interessante, a frase dizia assim: o sentimento de culpa pode se manifestar de diversas formas no corpo e na mente. A gente falou até sobre isso, né, antes de chegar aqui. Então, esse excesso de culpa, que a gente está falando sobre o excesso da culpa, né, nesse momento, ele gera desconforto. Desconforto em todos os sentidos, porque você é uma pessoa mal-humorada, eu não vou dormir direito, eu estou ficando acelerada demais, ou eu estou ficando reprimida demais, né? Por esse sentimento, porque eu abracei a culpa como um sentimento. E sentimento, a gente deve ter sentimentos positivos,
não sentimentos negativos, né? E isso aqui é uma coisa muito, 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 muito negativa, porque ela vai atingir o nosso emocional e o nosso psicológico. Isso a gente sabe, todos nós sabemos. Não é verdade, gente? Não é verdade? Maravilhoso, né, o assunto, eu estou achando. Eu espero que vocês também. Então, quando a gente começa a sentir, imagine, eu estou me sentindo tão culpada, que eu estou triste. Aí, se eu estou triste, aí começa a me deixar que o remorso, além da tristeza, o remorso venha absorver o meu dia, absorver, tomar conta de mim em casa, durante o período do sono, no ambiente de trabalho, e eu vou ficando doente. Eu vou ficando doente. E eu não posso ficar doente de forma alguma, não posso ficar, ninguém pode nem merece. E isso não é uma coisa útil. Isso não é uma coisa útil, né? Não é uma coisa útil e não é nada de suficientemente bom para a gente, nem para ninguém, não é. A autocobrança, cobrar demais, pensamentos repetitivos, né? Pensamentos repetitivos. Não dá. Não podemos, de jeito nenhum, e dizer, meu Deus, tudo poderia ser diferente, como eu falei no início da nossa conversa, eu poderia ter feito assim, eu poderia ter feito daquele jeito, eu não devia ter feito. Olha, imaginem a tortura, gente. Hein, Ana? Me diz aí. Como vai conseguir ter equilíbrio, né, Fátima? Como vai se conseguir ter equilíbrio se a gente está assumindo uma coisa que é prejudicial à nossa saúde? Então, vamos visitar aquele que está doente, que a gente causou, vamos ajudar ele a se erguer, vamos ajudar ele que eu prejudiquei, que ele perdeu o emprego por minha causa, vamos ajudar. E assim, né, Dacila, assim a gente vai se recompondo, se recompondo. A gente não vai ter aquela preocupação excessiva, né? Não vamos ter o medo de errar de novo, não, porque eu errei, eu não vou mais dirigir porque aconteceu isso, eu tomei, foi prejudicial, eu não vou para ali porque naquela rua aconteceu. Não, não devemos, são sentimentos, como a gente falou, totalmente negativos. E a gente não precisa. Isso tudinho na nossa mente não tem quem aguente, né? E no corpo físico e no comportamento é isso também. Tudo isso que a gente está falando está no contexto, né? O esgotamento, você não sente a insônia, sente dificuldade de relaxar, fica com aquele quadro surgindo na tua mente, e isso não dá, isso vai deixar você doente realmente, porque não consegue relaxar, tem pesadelos, a insônia faz com que você se sinta intranquila, veja coisas que não existem, que não está acontecendo, mas a tua mente está perturbada, né? A falta do sono está te deixando esgotado, cansado, constantemente sem energia. Você vai perdendo a sua energia porque você está poluindo, vamos dizer assim, os teus chakras que não estão harmonizados, porque todas essas sensações provocadas pela culpa está trazendo para nós. Então, como nós estamos falando de cuidado e de saúde, né, física e mental, física e espiritual, eu toda semana cito os chakras, para a gente lembrar de manter eles sempre em equilíbrio e o pensamento sempre positivo. Não significa que você não tenha um momento de tristeza por alguém que partiu, que você ama, por um parente doente, as coisas, situações difíceis que a gente está um pouco preocupada, mas a gente precisa estar equilibrada, porque eu não vou ajudar uma pessoa se eu não tiver condições de ajudar. Então, quem tem esse problema de culpa não tem condição de ajudar ninguém. Então, precisa olhar para dentro de si e tirar tudo isso. Nada de se isolar. Não, eu estou com problema, então eu não vou para lugar nenhum, que eu não estou me sentindo muito bem, eu não quero sair, eu não quero falar com ninguém, eu não quero ver ninguém. Isso não existe. Eu tenho vergonha daquela minha atitude. Erga-se, levante a cabeça, faça como aquele samba, música popular. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Significa que você reconheceu o seu erro, que você já pediu desculpa, você já pediu perdão, você já se perdoou, já perdoou aquela criatura, e aí é o caminho da cura total que todos nós necessitamos, né? E quando esse mal está totalmente voltado dentro de cada um de nós, o que é que acontece?
os sintomas físicos se prolonga aquela dor no corpo, se prolonga a coluna incomoda, a dor de cabeça incomoda, então eu não estou equilibrada em chakra nenhum. Eu não tenho me dado aquele passe de que eu preciso, eu não tenho me resguardado do momento de reflexão, que a gente precisa ter os momentos de reflexão. E eu não posso deixar que uma culpa seja persistente, desproporcional, que ela surja com o motivo imaginário ou com o motivo realmente vivente, praticado, acontecido, persistente, real. Eu não posso deixar que essa culpa seja real, que eu esteja abraçado com ela constantemente, não de forma alguma, de forma alguma. Então, a gente precisa o quê? Desenvolver uma autocompaixão por nós mesmos. Porque eu preciso ter compaixão comigo mesma. Eu preciso ter o perdão comigo mesmo. Eu preciso entender o porquê que eu não consigo me livrar. E aí é o momento daquilo que a gente falou agora há pouco, de buscar a ajuda de um profissional. Né, Adriana? Né? Não sabe muito bem disso. De melhorar o nosso bem-estar, de melhorar, entender. E é fundamental o acompanhamento com o profissional. É fundamental. Quando chega a esse patamar, que é desastroso, mas aí a gente tem que buscar essa ajuda, pelo amor de Deus, me ajuda. Né? De estender a mão, não ter vergonha, não ter de jeito nenhum. Vou buscar um terapeuta, eu vou buscar uma consulta com psicólogo, eu vou fazer qualquer coisa, a gente tem que dizer para nós mesmos. E temos que fazer mesmo, temos que fazer mesmo. Porque a culpa, gente, olha aí, toda, como diz o Cerejinha, né? Olha aí, a culpa adoece a alma. E o que é a nossa alma é o nosso espírito. E o que é que o espírito tem quando está encarnado? O seu corpo físico, que precisa estar sadio, precisa estar sadio. Então, ela adoece a alma porque ela gera uma pesada carga interior, ela afeta a nossa consciência, ela toma posse e a gente não pode deixar que nada que nos transtorne, que tire a gente daquele equilíbrio, possa realmente estar na nossa consciência. A nossa consciência precisa estar livre para auxiliar aquela outra pessoa. Mas será que existe como entender a culpa? Como lidar com ela, com esse sentimento? Não é? Então, a gente precisa saber, não quer dizer destruir a culpa na nossa mente, na nossa vida, mas lembrar de coisas. Porque a gente viveu assim. Por exemplo, antigamente, tudo era pecado. Tudo era pecado. Ai, não pode isso, não pode aquilo, não pode sei o quê. Aí, se você saísse um pouquinho, aí você já estava a culpa, aí tinha que procurar para confessar, para não sei o quê, para isso, para se benzer, achar alguém que diga a você que você não está fazendo, então sofreria aquela pressão sobre os conceitos religiosos, sob pressão dos conceitos familiares, né? E dos pais, né? Dos pais da família condena porque a moça engravidou sem casar. Antigamente era se sentir mesmo naquela expressão antiga do inferno astral mesmo da pessoa, porque eu tinha que culpar aquela pessoa. Aquela pessoa estava culpado, né? Pelo que fez, pelo que não fez, porque às vezes não fazia, mas parecia ter feito. Olha, aí que é pior ainda, né? Ser culpado do que você não fez. A mesma coisa, foi você e não foi você. Né? Então, a gente não pode dizer muito. Então, quando eu dizer assim, se você sair da linha, vai ver o que vai acontecer. Vai ser condenado ao fogo eterno. Não pode isso, não pode aquilo. Nossa, mãe do céu, era viver com culpa. Era vestir aquele manto da culpa que deixava você triste por um lado. Agora, o pensamento em fazer o que queria fazer, mas não fazia porque era errado. Eu não posso isso porque era aquilo.
Então, não é quem consegue viver dessa forma. E a gente precisa viver bem, né? A gente precisa viver bem. Agora, usar a culpa para aterrorizar, como era no passado, fazer medo, ter imposições e cobranças e mais cobrança, explicações que não precisávamos dar, nem precisamos dar, a não ser que realmente seja estritamente necessário. Nós temos consciência, temos livre-arbítrio. Podemos sim não pensar em castigo. Pensar em castigo, vai usar o chicote, vai botar na barra no pé da mesa, vai dizer à criança que ali tem um bicho-papão, vai fazer medo. Não, vamos conversar. Já passou, isso já era, e foi terrível essa época. Foi terrível para quem viveu. Mas, e ainda tem aquele outro lado da moeda, que são aquelas criaturas, pessoas, né? Que acham que nunca erra, não tem culpa de nada. Aí vai dizer, mas foi você. Não, não fui eu, não. Você fez isso e me levou a fazer aquilo. Ou seja, a culpa não é dele, a culpa é minha. Né? A culpa não é minha, a culpa é dele. E assim as pessoas vão colocando, porque se acham infalíveis, né? Não são pessoas falíveis, não se acha ainda, não entende a faixa de evolução que todos nós necessitamos de conviver e melhorar. Conviver e melhorar, que é até o nome de um livro. Né? Pois é, Ana, temos primeiro nos curar, né? E encontrar a luz. É verdade, amiga, é verdade. Porque se eu pratiquei essa ação, esse erro com relação, não preciso me culpar para o resto dos meus dias. Eu preciso corrigir, e o mais rápido que puder. Precisamos refletir que a gente não é super-herói, não é aquele super-herói que a gente vê, não. Que a gente não tem aquelas fórmulas mágicas, não. A gente tem que ver que nem ninguém, nem na família, somos heróis. Somos criaturas que ainda em aprendizado. Somos criaturas em aprendizado, em desenvolvimento moral e espiritual. Olha, isso é muito importante. Gostei de terem me intuído a falar isso, né? Somos criaturas ainda em aprendizado, em desenvolvimento moral e espiritual. Nós estamos corrigindo nossas temporárias imperfeições. E é muito, muito, muito importante a gente entender onde tropeçou e corrigir, né? Não assumir. Quando eu digo assumir, não é ser irresponsável, não. É assumir de se tornar doente. É assumir corrigindo. Eu errei, mas não vou me culpar, vou trabalhar com relação a isso. E é assim que a gente tem que fazer. Estamos corrigindo nossas temporárias imperfeições, que eu sempre costumo dizer, as pessoas às vezes até riem quando a gente está no trabalho na instituição presencial. Eu digo, olha, corrigir as nossas, graças a Deus, temporárias são as nossas imperfeições. Ela não veio para sempre. Né? Você pode viver no erro o tempo que você quiser, você tem o seu livre-arbítrio, mas o erro não veio para nos punir para o resto dos nossos dias, não. Né? Não tem um fogo do inferno, não. E a gente procurando corrigir as nossas temporárias imperfeições, que já que estamos ainda em aprendizado, é muito importante compreender a si mesmo e compreender o outro. E às vezes alguém, por um impulso, provoca algo que me colocou contra essa pessoa e eu prejudiquei, ou aquela pessoa me prejudicou naquele momento de insensatez, naquele momento irrefletido. Então, a gente precisa saber disso. Quando nos sentirmos culpados, vamos estacionar trazendo problemas interiores e exteriores por tudo isso que a gente já citou, já conversamos. Tormentos em várias escalas, mais, menos, e aquele tumulto todo na nossa vida. E isso vai nos paralisando, e nós não podemos parar, nós estamos em crescimento e precisamos não acarretar doenças nem no corpo e nem na alma, né? Que são as dores que muitas vezes nos aterroriza, a gente às vezes fica apavorado e que não tinha razão de ser dessa forma. Então, vamos lembrar que temos condições de sair de qualquer tormento, temos condições de sair, porque somos
criaturas que cremos no futuro, que acreditamos em dias melhores, né? E a gente não precisa estar nos complexos difíceis, não. Nós precisamos estar na simplicidade, corrigindo aquilo que nós precisamos. Temos que buscar o controle pela calma, pela paciência, de entender as razões dos atropelos que às vezes nos atingem, que muitas vezes nosso passado, que está unido ainda a essa existência atual, ainda estamos presos a algumas coisas do passado, e a gente, com essa mistura desse envolvimento de passado, de presente, a gente precisa trabalhar para que a gente tenha um futuro corrigido as nossas tendências, que a gente não tenha dificuldade de cair nas tentações que já foram vividas em tempos interiores, passados, que a gente não precisa dela, porque senão ela vai dificultar a nossa evolução. E sentir culpa, não é normal sentir culpa, e é normal no sentido do arrependimento, que a pessoa se tocou, como a gente falou também já no início, eu senti culpa, mas vou corrigir. Essa culpa do momento é normal, mas depois a gente reflete e não deixa que ela venha tomar conta da nossa vida. É apenas para a reflexão. Reflexão é para analisar o que aconteceu e trabalhar e buscar o que for de melhor, né? De melhor. E até é engraçado e é incrível a forma. Olha, isso aí, uma coisa. Olha, cada um com sua consciência, certo? Cada um com sua consciência. A minha me toca e é positiva, graças a Deus, porque eu acredito assim. E eu penso não prejudicar ninguém, mas também penso não deixar que ninguém me prejudique, né? Então a gente começa pensando assim, a gente começa a pensar, eu amadureci, eu não sou mais aquela pessoa. Eu amadureci. Cada dia que passa, eu vou amadurecendo o meu espírito. Eu vou amadurecendo a pessoa que eu estou me modificando, que eu estou me perdoando, que eu estou transformando os meus comportamentos, que já não são aqueles do passado, e que eu estou vivendo melhor meus sentimentos. E isso é o que nós precisamos fazer. Pensar assim. Pensar, eu amadureci. Eu não sou mais aquela pessoa. Eu não sou mais aquela pessoa. Eu sou aquele que eu quero ser. Eu sou aquele que eu quero ser. Eu transformo meus maus comportamentos, se eu já tive, minhas más atitudes, se eu possa ter tido, e vivendo sentimentos cada vez melhor, refletindo, pensando no que eu preciso fazer cada vez mais, trabalhar em benefício daqueles que têm necessitado, auxiliar, não ser opressor de ninguém, não jogar culpa em ninguém por tempo, de maneira nenhuma, e eu vou fazendo com isso o que eu estou querendo de mim mesma, ser uma pessoa melhor, cada vez melhor, cada vez mais livre, cada vez mais vivente nos ensinamentos do mestre, cada vez mais vendo aqueles mestres do passado que nos deixaram tanto conhecimento como conhece-te a ti mesmo, e esse conhece-te a ti mesmo é que muito nos auxilia, né? E a lei de amor, de justiça e de caridade, porque eu não julgo ninguém, eu não condeno ninguém. Então, o que é que acontece? Eu estou, como diz o jovem, eu estou na minha, eu estou vivendo momentos de paz, de tranquilidade, entendendo minha faixa evolutiva, buscando entender a faixa evolutiva de cada um, que nós aprendemos que devemos ser responsáveis, a gente vai ser, poderemos continuar sendo responsáveis, e respeitando o homem, respeitando a mulher, respeitando a criança, respeitando cada fase da atualidade de cada um de nós. Lembrando, a responsabilidade de quem pratica o mal
e lembrando a responsabilidade e a maravilha de que o bem é o bem e o mal é sempre o mal. Não vai trazer nada de positivo para ninguém, para ninguém. Então, a gente, a partir daí, eu espero que vocês tenham gostado do assunto de hoje e vai ter muitos outros assuntos bem interessantes, que eu estou aprimorando esses temas e buscando coisas que está sendo para mim muito compensador, né? Nós não somos cegos, nós somos criaturas que nós temos pensamento, vontade, nós temos os atributos, fomos beneficiados com atributos, e atributos que estão em nossas mãos, que estão dentro de cada um de nós, e que esses ensinamentos que eu estou aprendendo com vocês, eu me sinto assim, de mãos dadas com vocês, né, Adriano? Com todos vocês, Eliama, todos nós que estamos buscando crescer. E esse nosso crescimento é pela união, pela confiança que nós temos, não em quantidade, mas em qualidade, como diz o nosso irmão, né? E nessa quantidade, nessa qualidade, é que nós somos e estamos cada vez melhor. Mesmo com aquela dor aqui, mesmo com essas lágrimas aqui, correndo, driblando as coisas do dia a dia, mas estamos aqui e agradecido a Deus por tudo. Como eu sempre costumo dizer, eu aprendi pelas lágrimas, pelos sorrisos, pelas preocupações, pelas lições que eu estou tendo de vida, pela necessidade de auxiliar os meus familiares e de botar em prática, porque o que veio para ensinar tolerância, para ensinar paciência, para ensinar que poderia ser eu no lugar daquele, como eu gostaria que aquelas criaturas estivessem tratando de mim. E com tudo isso, é o de melhor. Com tudo isso, é o de melhor. Tudo que nos acontece, podemos tirar a lição dos fatos. Lição dos fatos. Por coincidência, hoje foram 2 livros citados, né? A Lição dos Fatos, um livro que faz muitos anos que eu li. Muitos anos, eu nem me lembro quando foi. É um livro pequenininho. Ele se intitula-se Lição dos Fatos. E essa lição dos fatos é algo muito importante para nós. Muito importante. Muito importante porque de tudo, realmente, com tudo a gente pode aprender. Com tudo a gente pode tirar um exemplo, pode tirar uma palavra, pode tirar tudo. Hoje eu fico assim pensando, meu Deus, eu sou enfermeira, eu sou motorista, eu sou amiga, eu sou dona de casa, eu sou filha, eu sou avó, e olha assim, digo, olha, dá para tudo, né? Não importa se a gente perca uns quilinhos a mais, que a gente comece a esconder um pouco quanto já está emagrecendo, mas o que importa é que nós estamos conseguindo, e todos nós vamos conseguindo a cura dos tratamentos espirituais, das cirurgias espirituais, de ter condições de auxiliar aquele que vem contar um fato difícil, um momento complicado. A gente vai ter a palavra para auxiliar, a gente vai ajudar num curativo, a gente vai ajudar enxugando as lágrimas daquele outro, né? E assim a gente vai sendo grata a Deus por tudo, mesmo pelos momentos difíceis, porque eles nos ensinam. E às vezes os muito alegres nos derrubam, né? A fartura demais, muita coisa demais, divertimento demais, carnaval demais, vida demais, e às vezes a gente se perde. E assim a gente faz um pouquinho de cada coisa e junta tudo, faz aquele nosso pacote. Não vai ser uma mala sem alça para a gente carregar, porque a gente já conhece, e como a gente já conhece, a gente agradece, né? Então, Senhor da vida, ilumina os nossos dias, ilumina o nosso caminho, as nossas trajetórias de vida, de comprometimentos, auxilia-nos a corrigir as nossas intemperâncias, ajuda-nos a corrigir os nossos momentos de reflexão para alcançarmos sempre aquele ponto positivo, que possamos tirar sempre a lição dos fatos.
que possamos aproveitar cada instante de nossas existências de cabeça erguida, porque quando retornarmos à verdadeira morada, já saibamos como vivenciar esse outro momento, que não é de tempestade, mas é de esclarecimento, de liberdade, de luz. Que a tua luz, Senhor, que esse universo comum dos nossos ideais, de paz, de amor, de fraternidade, de bênçãos, de cura, muitas curas para todos nós, para os meus familiares que estão necessitados, a luz para aqueles que retornaram ao plano maior, e que saibamos cada vez mais termos paz, paz de espírito, paz em nosso interior, em nosso coração. Que nossas vidas, minha e de todos nós que aqui estamos encarnados e desencarnados, possa refletir a luz daquele mestre que nos ensinou: amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Quanto amor, quanta luz, quanto entendimento, quantas curas, tanto podemos fazer. Temos muito, porque o que a gente tem em nossa faixa evolutiva é aquilo que nós podemos doar e vamos adquirindo mais. Quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. É assim que eu tenho meu momento, Senhor. É assim que eu tenho todo o meu pensamento. Hoje, agora e sempre. Nos abençoa e nos ilumina, sempre e sempre. Que assim seja. Gente, muito obrigada pela companhia. Que Deus nos abençoe, que ilumine os nossos dias, né? Maria Lúcia, Maria Helena, Maria Aparecida, Silvia Constantino, Fátima, todos vocês, Janete, Mário, todos vocês, Flávia, todos vocês que estão comigo, que estão conosco. Adriano, meu querido amigo, muito obrigada pela oportunidade do trabalho, Marinês. Muito obrigada a todos vocês, Amy. Muito obrigada de todo o meu coração, de todo o meu ser, tá? Até a próxima, tá bom? Terça-feira é véspera de São João, né? Eu não sei se vocês vão brincar forró, essas coisas todas, apesar de eu estar aqui no interior, mas estou para descansar e as coisas estão um pouquinho, né? Mas estamos aqui, né? Aí, se tudo funcionar, nós estaremos, né, Bruna, aqui na próxima terça-feira, com os poderes de Deus, né? Aí a gente vê aí com o Adriano, né? Se vamos estarmos juntos, tá bom? Gente, beijo no coração de todos vocês, meu abraço fraterno, com muita paz e muita luz, tá? Tchau, 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 tchau. Obrigada, Elielma, mais uma vez, querida, tá? Obrigada pela terça-feira. Adriano, muito obrigada a todos vocês, de meu coração, muito obrigada. Tchau.